Saúde a todos com a paz do Senhor. E todos disseram: bendito é o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Hoje, pela graça de Deus, estaremos falando acerca de Jesus e a sua igreja, ou a igreja e Jesus. Estamos planeando trazer essa palavra aos amados irmãos por duas vezes, primeira parte e a segunda parte. Hoje será a primeira parte. Não temos a leitura para fazer, fiquem descansados. Estaremos nos referindo à palavra de Deus durante a demonstração que estaremos fazendo. Muito bem. Jesus e a igreja. Há três coisas que recebem o nome igreja. Três. Primeiro é o templo. É próprio chamar também ao templo igreja, pelo menos na língua portuguesa e na língua inglesa. A segunda é a noiva de Jesus, também é a igreja. E a terceira é o que nós sabemos perfeitamente, que é a igreja, os salvos, as pessoas. Isso é que é a igreja. A palavra igreja chegou à nossa língua depois de muitos trambolhões. Passei por uma outra língua, não vou falar em línguas, mas passei por uma, passei por outra, etc. Fiquei com igreja. Então estamos falando agora dos irmãos, aqueles que são salvos, a igreja, todos conhecem. Muito bem. Desde o princípio, Deus sempre teve um grupo, 2, 3, 4 pessoas ou mais, sempre teve um povo que representava Deus neste mundo, desde o princípio, desde Abel, filho de Adão, e através de todo o Antigo Testamento, Deus sempre teve alguém que o representasse. E os irmãos dizem: amém, isso mesmo. Então, em verdade se diga, amados, que continuamente no Antigo Testamento falava e anunciava de forma profética o nascimento e a forma de vida de um certo Messias. Aleluia! Que vem a ser o Senhor Jesus Cristo, através de todo o Velho Testamento, é o Antigo Testamento. Então, chegou o tempo e surgiu, apareceu o lírio dos vales, a estrela da manhã. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz com que saudamos os irmãos quando começamos esse serviço é exatamente a paz do Senhor. Jesus é a paz. Sem Jesus o mundo estava perdido. Deus faz tudo bem feito. Vamos continuar. E com esta vinda maravilhosa de Jesus, deixe-me dizer agora, de Jesus Cristo. Cristo significa ungido. Jesus foi e é e sempre vai ser o ungido de Deus. Cumpriram-se, e com esta vinda maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, cumpriram-se as promessas e esperanças do Velho e do Antigo Testamento em relação ao povo escolhido de Deus, Israel. Agora, sob esta nova aliança de Jesus, os rituais, símbolos
e ordenanças presentes no Antigo Testamento foram substituídos pela obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus de entre os mortos. Irmãos, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Jesus está vivo. A grande vitória, a coroa da vitória do Senhor Jesus não foi necessariamente na cruz, foi quando o Senhor ressuscitou. Foi uma maravilha indizível. O facto de Jesus ter ressuscitado, de Deus ter ressuscitado a Jesus, foi o cunho da obra de Cristo Jesus quando é este mundo. Ninguém está tirando o valor da cruz. A cruz perdoa os nossos pecados. A ressurreição de Cristo Jesus justifica-nos diante de Deus. A todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, através da ressurreição, ele fica sendo justificado. A igreja não é composta de justos, é composta de justificados. Há uma diferença muito grande entre justo e justificado. Vamos continuar. O escritor do livro de Hebreus, em linguagem clássica, Hebreus está escrita na linguagem clássica. Ele, o escritor, fala disto no capítulo 1, verso 3. Este é o título do que eu leio. O Filho é superior aos anjos. Esse é o título. Está escrito, como eu já disse em Hebreus 1, 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra, quem? Jesus. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, Jesus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Glória a Deus. Eu penso muita vez, eu não sei os irmãos se andam nesse caminho, eu penso muita vez, qual será a minha admiração quando eu chegar lá e eu vir a Jesus pela primeira vez. Fico pensando na fisionomia do Senhor Jesus. Quando eu chegar lá e olho assim para Jesus, qual será o impacto que vai dar na pessoa? Eu penso nisso muita vez. Jesus é simplesmente maravilhoso, indizível. Não se pode dizer o quanto tudo que Jesus é não alcança o fundo, a profundidade do seu amor. Louvado sejas, Senhor querido. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus amado. E é verdade se diga que continuamente o Velho Testamento anunciava de forma profética o nascimento e a forma de vida de um certo Messias. Esse Messias que vê com em todo o Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. Deus teve todo o prazer nele, só nós temos o direito de termos todo o prazer em Cristo Jesus. Para não se perder, porque estamos falando de Jesus e a sua igreja, eu vou repetir. Eu já entrei aqui com muita coisa que não estava na sequência, eu não quero que ninguém se perca. Eu estou continuando a falar acerca de Jesus e a sua igreja. Cristo prometeu edificar a sua igreja com o seguro de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo após a sua ascensão ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse Pentecostes era uma festa que faziam todos os anos por altura dos primeiros frutos da agricultura. Traziam os primeiros frutos ao templo, etc, etc. Foi nesse dia de Pentecostes.
dando início à grande e internacional. Diga internacional comigo. Internacional. Muito bem. Dando início à grande e internacional igreja. E fazendo a igreja internacional. Isto aconteceu quando cerca de 15 línguas estavam sendo faladas e ouvidas. Quando essa reunião que estava ali naquele lugar, 15 línguas, no dia de Pentecostes, a propósito, o Pentecostes é o dia que nasceu a igreja, se não sabia, escreve lá no calendário. O dia de Pentecostes foi quando nasceu a igreja do Senhor Jesus. Então, 15 línguas aproximadamente estavam sendo faladas e ouvidas por milhares de pessoas na cidade de Jerusalém. Canaã. Jerusalém fica em Canaã. Já tiraram o nome de Canaã porque quiseram. Então, todos ouviam a sua própria língua. Aqueles milhares de pessoas ouviam o que estava se passando na sua própria língua. Imaginem isso. É por isso que chama a igreja, como é que é dizer, internacional, de todas as nações. Fica sintonizado, fica todos. O alvo da igreja foi e ainda é pregar o Evangelho em todo o mundo. E a comunidade dos fiéis seria formada de pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. É internacional, não é de um país. Não estou falando de igreja universal. Se há uma igreja universal, ele tem que admitir que há pessoas na Lua ou em qualquer outro astro, porque universal vem do universo, mas eu não venho para aqui discutir isso. Vamos continuar. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos eventos e acontecimentos específicos para mostrar claramente que o povo de Deus não estaria limitado a um único povo, mas sim a todos. Um exemplo disso que estou falando foi a conversão do centurião Cornélio, em Atos capítulo 10, cujo nome, Cornélio, significa piedoso. E piedoso significa compassivo e religioso. Agora quero chamar a vossa atenção. Esse Cornélio era um guarda do Império Romano. Tinha 100 soldados à sua conta. Ele era romano, mas já estava marcado, desde que lhe deram o nome do Cornélio, o que se ia passar com Deus. Eu quero que os irmãos meditem enquanto olham para mim. Já Deus, os irmãos sabem, é tão profundo falar dessas coisas que a gente não sabe como começar e acabar. Deus não tem no passado, não existe passado para Deus e nem futuro. Deus está no meio, no presente, é sempre presente para Deus. Criar Adão e Adão do Éden e a vinda de Jesus e tudo, está tudo na presença de Deus. Deus não tem passado. E não acontece nada neste mundo, eu venho me arriscar a dizer isso, não acontece nada neste mundo que o Todo-Poderoso não permita. Lembre-se disso. Eu vou dizer mais uma vez. Nada acontece neste mundo, e nem na vossa vida, e nem na minha vida, que não passe no registro eterno do Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus. Eu posso imaginar o que muita gente está pensando, e eu posso também pensar como quem está pensando, mas a realidade é essa. Esse homem, essa ação. Alguém pode dizer, qual é a importância que tem isso? Isto é muito importância. Cada letra está na palavra de Deus tem importância, muito mais as palavras. Esse homem romano, ele
já estava marcado por Deus, desde que lhe deram o nome. E se quero que se diga mais uma coisa, é ver mais além. Antes da fundação do mundo. Porque aqueles que estão aqui, todos que são salvos, já foram determinados antes da criação do mundo. Quer levantar a mão direita e dizer glória a Deus? Aleluia, Senhor. Isto tudo quer dizer que com Deus não se brinca. Eu tenho tanta coisa para dizer aos irmãos. Já estou sentindo deixar tudo de lado e ler o capítulo 10 de Atos. Eu vou ler o capítulo 10 de Atos, se não for tudo, eu vou ler só. Os irmãos acompanham. Abram Atos capítulo 10. Os irmãos vão ver. Os irmãos já abriram. Sigam-me só. Havia Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O irmão está vendo que está escrito já na Bíblia piedoso, que é o significado de Cornélio, está vendo? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Isso é o tal Cornélio, que era chefe de 100 soldados, romano, não era judeu. A igreja não é judia, nem vem dos judeus. Vamos continuar, verso 3. Este homem, quase à hora nona do dia, vi claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, Jope fica ao pé de Tel Aviv, e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, o anjo falando com o romano, versículo 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado e amarrado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Os irmãos estão vendo como é que Deus trabalha? Eu fico maravilhado com isso. Um lençol de 4 pontas. Eu lembro que meu pai usava isso com as coisas da terra, as amêndoas. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Verso 12. No qual havia, dentro desse lençol, havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Irmãos, Deus era contra animais imundos. E eu agora estava dando uma experiência ao apóstolo Pedro com coisas que eram impuras. Presta atenção. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Quero que os irmãos vejam como Deus trabalha. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Vamos dizer isso juntos. Não faças tu comum ao que Deus purificou. O que foi que Deus purificou? O teu e o meu coração. Os nossos corações. Glória a Deus. Verso 16. E aconteceu isto por 3 vezes.
E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando um apóstolo duvidando, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Isso é que é maravilha, como Deus trabalha com o homem. O verso 20: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu aquele a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, no outro dia a seguir, chegaram a Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis, ouve isso com atenção, está dentro do assunto do internacional, Igreja Internacional. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se, chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum a imundo. Aleluia! Pedro, pelo que, sendo chamado, vem sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava aí em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Como Deus usa o homem, não usou o anjo. Tenho que explicar isso aos irmãos. O anjo tinha falado com ele, porque Deus não fez esse trabalho com o anjo. O anjo não prega evangelho a ninguém, porque o anjo não é salvo. O anjo foi feito santo e foi feito para aquilo que Deus o destinou. Deixa-me ler o verso 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Isso é um romano que não era judeu está falando. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável aquele que em qualquer nação o teme. Em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que
Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, como Deus ungia Jesus de Nazaré, está evangelizando, como Deus ungia Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus, refere-se a Jesus, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não todo o povo, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome de Jesus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Há poder na palavra, amados irmãos. Há poder em Deus, há poder em Jesus, há poder no Espírito Santo, há poder na palavra, porque afinal a palavra é Jesus. Vamos continuar, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tenham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Isso merece ser lido outra vez. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os irmãos da igreja, todos quantos tenham vindo com Pedro, eles ficaram maravilhados, porque eles viram com os seus olhos que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Glória a Deus, irmãos. Somos gentios e estamos aqui exatamente por causa disso, porque o Senhor não é de uma nação, não é do judeu, não é do grego, não é do francês, é de todo aquele que nele crê, todas as tribos, raças e nações. Porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Em casa de Cornélio, em casa do gentio, Glória falava com isso, devia arrebentar o pastor Silvino. Falava com isso com o pastor Silvino, ele disse, eu conheço um italiano que ligava-se os italianos ser o primeiro a ser batizados com o Espírito Santo, o primeiro dos gentios a ser batizados. Papa lá é essa, glória a Deus, irmãos, Deus é real. Deus não só é vivo, não só é maravilhoso, mas Deus é real. Deus é Deus, não interessa o que dizem, o que queiram dizer. Louvado seja o seu nome. Bem, meus irmãos, termina aqui a leitura, vamos ao que estávamos falando. Então, os irmãos preparem-se, vão estar aqui mais cerca de 1h30 por causa dessa leitura. A gente vai pôr a mão na consciência, tem que ser, como eu disse aos irmãos que já sabia que ia ler isso tudo, mas como eu disse aos irmãos que vai ser por 2 vezes, a gente vai trabalhar isso como deve ser, a gente vai pôr a mão na consciência. Portanto, na Igreja de Cristo não há qualquer distinção de nacionalidade. Judeus e gentios, crentes de todas as nações, encontram-se unidos no corpo de Cristo, Jesus. Apocalipse 5, 8 e 9 diz o seguinte, está escrito lá, 4 seres viventes e 24 anciãos cantavam um hino novo que diz, referindo-se a Jesus, tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Isto é a letra de um hino e não sei a música. Se soubesse, entoava para os irmãos. Vou começar de novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto.
Irmãos, a morte de Jesus, eu digo isso várias vezes aos irmãos, eu não posso calar com isso. A morte do Senhor Jesus não foi uma derrota, foi uma vitória retumbante. Jesus já saiu do céu para isso. Eu sempre gosto de dizer, não se metam com os judeus, nem com os romanos. Jesus já nasceu para dar a sua vida por nós. Não para morrer de um ataque de coração, nem afogado no mar da Galileia. O outro queria e experimentou afogá-lo quando ele estava dormindo, experimentou lá no mar da Galileia. Mas ele não morreu lá, ele deu a sua vida. Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu dei de mim mesmo. Glória ao seu nome. Eu tenho que ler isso de novo, porque assim é que faz sentido. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Como é que a igreja é formada? Vou repetir. Como é que a igreja é reformada? A igreja é única, ou seja, ela é uma comunidade indivisível, não pode dividir. Romanos 12, 5 está escrito, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe o que os irmãos iam dizer amém? Eu leio mais uma vez. Eu leio mais uma vez. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, nós estamos ligados uns aos outros. Nós somos um em Cristo. Quando os irmãos estiverem comendo um bocadinho, não se esqueçam de mim. Os irmãos estão percebendo? Nós somos um e nós somos um em Cristo. Eu sei que daqui a bocadinho o vai estar cavando o quintal, o outro está fazendo outra coisa, o outro está limpando o automóvel. Eu sei disso tudo. Lembra-se sempre disso. Nós somos um. No entanto, essa comunidade é constituída por dois grupos, geralmente chamados de igreja militante e igreja triunfante. Agora quero ver se eu arrebatado para falar acerca disso. Eu gosto muito disso. Igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante são os fiéis, eu e os irmãos, que ainda estão vivendo neste mundo. A igreja triunfante é constituída de redimidos, salvos que já morreram e que agora estão na glória com o Senhor. A gente vai dizer todos juntos, bem afinado, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus, é isso aí. Esses dois grupos, apesar de viverem realidades diferentes, isto é, um grupo está no céu. Não vai ninguém para o céu. A Bíblia não diz que vai gente para o céu. Não, mas diz que vai gente para estar com o Senhor para sempre. Filipenses 4, o Senhor vem nos buscar para nós estarmos com Jesus. Onde é que Jesus está? Está à direita do trono de Deus. Está no céu, onde é para lá que a gente vai. O que essa gente quer uma coisinha para pôr a vida difícil aos outros. Esses dois grupos, apesar de viverem realidades diferentes, possuem o mesmo e o grande objetivo, o alvo, que é levar e adorar a Deus. Eles levam lá em cima, nós levamos cá embaixo. A igreja militante e a triunfante finalmente se encontrarão por ocasião... outra conversa. Finalmente se encontrarão por ocasião da ressurreição, do arrebatamento da igreja, porque eles virão. Os nossos queridos irmãos que já partiram, eles virão com o Senhor para ressuscitar do corpo. Deus sabe onde é que ele está. Deus sabe os corpos, todos onde é que eles estão. Deus sabe tudo acerca disso. Desfeito, não desfeito, seja lá o que for. Deus sabe isso. Eu não vou dizer o que estou pensando.
o que aconteceu com o Braga Bridge, não vou dizer. Então, a igreja militante e a triunfante finalmente se encontrarão por ocasião da ressurreição, do arrebatamento da igreja, porque eles viram, glória a Deus, eles viram com Jesus buscar os seus corpos ressuscitados e transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Enquanto esse glorioso dia não chega, a igreja militante, somos nós, presente neste mundo, se reúne e se organiza em igrejas locais. Essas igrejas locais, ainda que são muitas, fazem parte da única igreja que é a igreja da qual Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Essa igreja, glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Não há coisa melhor do que é ser salvo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor nosso Deus. Seja louvado o Senhor nosso Deus. Seja louvado o Senhor nosso Deus. O resto virá, se Deus permitir, na próxima oportunidade. Amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos levar ao Senhor neste momento. O pastor Rafael vai subir aqui e ele vai fazer uma oração terminando a nossa reunião e orando por alguma necessidade que porventura um irmão tem, porque Jesus ainda tem o mesmo poder de curar, de abençoar e de resolver problema. Enquanto não resolver, o Espírito Santo, o Consolador, está te consolando a levares o que tu estás levando, porque não estás nem sozinho e nem sozinha. Não está curado ainda, não está resolvido ainda, mas Ele está te acompanhando. Glória a Deus. Oremos com o nosso amado irmão. Senhor amado, graças te damos, Pai Santo, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Graças te damos pela tua presença, Senhor, na tua casa, Senhor. Graças te damos pelo teu Espírito manifesto. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, porque ela é o sim, amém. Nós te agradecemos, Pai Santo, por tudo quanto foi feito nesta manhã, Senhor. E ao sairmos daqui, Senhor, que a tua presença continue em cada um de nós, Pai Santo. Onde quer que vamos ou estejamos, Senhor amado, que essa presença maravilhosa seja sempre luz divina nas nossas vidas. Continua abençoando, Pai Santo, os teus servos que o Senhor tem posto à frente deste trabalho aqui neste lugar, Senhor amado. Abençoa, Senhor, rica e poderosamente, Senhor. Mãos que foram levantadas, mãos que precisam de um toque teu, mãos que confiam em ti, mãos que estão à espera de um sinal, de um milagre, Senhor, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, opera segundo tua misericórdia, pelo teu divino amor e de acordo com a tua palavra. Por tudo isso nós te agradecemos, Pai Santo. E agora que nós vamos aos nossos lares, dá-nos uma semana muito abençoada, cheia da tua presença. Livra-nos do perigo, Senhor, e abençoa os nossos familiares e amigos, Pai Santo. Por tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e também a comunhão do Espírito Santo superabunde em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E o povo do Senhor disse amém, para a glória de Deus. Um abraço aos irmãos, até à próxima, se Deus permitir. Amém.